Fala galera, bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa capacitação de Git e GitHub. E antes da gente começar o tópico de hoje, vamos voltar na aula passada que eu esqueci de fazer um negócio no finalzinho. A gente vem aqui nos nossos pull requests, aqui em closed. Vamos aqui no número 5. E eu esqueci de marcar a nossa issue nesse pull request aqui. Então vamos aqui em development e marcar a issue. A gente não consegue editar o commit, né, para colocar o número 3 lá. A gente consegue marcar ela aqui e também editar ela aqui na descrição. Conclui a issue número 3. É isso. Faz update. Pronto, está marcado. Só isso. A gente pode ir lá nas issues, que está marcado também, e fechar ela. Beleza? Era isso. Agora vamos para o tópico da aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre Git clone e sobre Git ignore. Até agora a gente só viu como criar um repositório e mandar isso para o repositório remoto. Mas e se você estiver trabalhando com outras pessoas no seu time e não foi você que criou o repositório? Você tem que copiar aquele repositório do GitHub de algum jeito. E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos pegar um repositório aqui, na minha conta mesmo. Vamos aqui nos repositórios. Pegar esse quick dishes aqui. Ó, beleza. A gente está aqui na página principal do nosso repositório. E como é que a gente copia isso para o nosso computador? Vocês vierem aqui em Code, vão ter algumas opções. Você pode clonar via terminal, né? Usando HTTPS, que é o protocolo web. Você só copia isso daqui e joga o comando lá. Você pode copiar por meio da chave SSH. No caso aqui eu não tenho chave SSH nessa conta do GitHub. Você pode copiar pela CLI do GitHub. Então, do mesmo jeito que você tem o Git lá no seu terminal, você pode instalar a CLI do GitHub e usar esse comando aqui. E também tem outras opções. Você pode abrir com o GitHub Desktop, que é a versão com interface gráfica do GitHub. Você pode abrir com o Visual Studio e você pode fazer o download em zip. A melhor forma, mais prática aqui pra gente seria copiar a URL web. Vamos copiar aqui. E aí a gente vai criar uma pasta para colocar esse repositório. Aqui na minha área de trabalho, vou criar uma nova pasta. Chamar de quick dishes. E aqui a gente abre o terminal. Pronto, que ficar no terminal. Opa, deixa eu puxar aqui. Pronto, tem que ficar no terminal. Vamos abrir isso aqui com VS Code. Code ponto. Perceba que a pasta está vazia. Vamos com o terminal do Git. E o comando. Não poderia ser mais fácil, né? Git clone e a URL. Só apertar. Aqui no meu caso ele foi direto, mas se você não tiver logado, ele vai pedir para você fazer algum passo de autenticação aqui para conseguir clonar esse repositório. Isso também depende da configuração do repositório. Aqui vocês podem ver o projeto. Deixa eu entrar dentro da pasta dele. Abrir isso em outro terminal do VS Code. Beleza, agora a gente está dentro do projeto. Aqui vocês podem mexer no seu projeto normal, fazer os seus commits, fazer seus pull requests. Então, o GitHub, o Git clone era basicamente isso. Agora falando do Git ignore. O Git ignore ele é um arquivo especial do Git que diz para o projeto quais arquivos ele deve ignorar e não deve mandar para o nosso repositório remoto. Isso é útil em alguns casos. Deixa eu abrir o Git ignore aqui para vocês verem. Vocês podem ver que tem algumas nomenclaturas, alguns padrões que ele segue por aqui. Começando por aqui. Vamos pegar o exemplo da Node Modules. Essa pasta aqui, vocês vão estudar isso lá na capacitação de Next, mas essa pasta ela guarda todos os arquivos binários de tudo que você usa no seu projeto.
Então, tudo que você instalar de dependência para usar no seu projeto vai ficar aqui. E essa é uma pasta muito pesada. Ela pesa, sei lá, 200, 300 MB por projeto. E isso não é legal de você ter que ficar subindo no GitHub toda hora. Ela ocupa muito espaço. E você pode, no contexto no projeto, de um projeto Next, você pode baixar ela toda vez que você quiser. É só você vir aqui, por exemplo, né, digitar npm install. Vocês perceberem, ela apareceu aqui. E ela, pela extensão do Git aqui no VS Code, ela já ficou marcada com um tom meio cinza, meio escuro, né? Isso aqui quer dizer que o Git não está monitorando ela. Então, qualquer mudança que tiver nela, o Git não vai monitorar e não vai mandar pro, pro repositório remoto. Se vocês perceberem, ela é uma pasta bem pesada, está baixando até agora. Vamos fechar isso aqui por enquanto. E aqui tem mais algumas nomenclaturas. Quando você coloca a barra na frente do nome, ela vai ignorar tudo que tiver dentro da pasta. Se você coloca, por exemplo, nesse formato aqui, asterisco.pem. Esse asterisco, ele é um coringa. Então ele quer dizer que qualquer coisa que esteja antes de .pem, ele deve ignorar. Então qualquer arquivo que terminar com .pem, ele não vai mandar para o GitHub também. Outro exemplo é esses local env files. Uma env file é uma pasta, uma pasta não, é um arquivo que armazena suas variáveis de ambiente. O que são variáveis de ambiente? Geralmente é aqui que você vai colocar, por exemplo, senha para acessar alguma API. Então, se você está trabalhando com um banco de dados, esse banco de dados ele tem uma senha, tem um usuário e tem um nome. Isso geralmente você armazena nesse arquivo .env. Se eu criar ele aqui para vocês vão perceber que ele também vai ignorar. Aí, ó, já ficou com um tom meio cinza também. Então, é para isso que serve o git ignore. Ele exclui os arquivos que você não quer mandar para o seu repositório remoto. Eu vou deixar um link aí na descrição também, com a nomenclatura certinha de, de todas as possibilidades aqui, para você usar o git ignore. Agora, para a gente não ficar só nisso, vamos pensar no cenário em que eu fiz um arquivo, em que eu criei um arquivo aqui, né? Vamos chamar ele de senhas.txt. Vamos lá. Aqui estão minhas senhas. E vamos supor que eu subi esse arquivo sem querer lá no meu GitHub. Vamos subir ele aqui. Git bash. Eu tô na main, vamos trocar para develop. Beleza. Vou apagar esse arquivo aqui. E vamos lá. Vamos adicionar. Fazer o commit. Adiciona senhas. Só para ilustrar mesmo. E vamos mandar isso lá pro GitHub. Beleza, enviou. Aqui no GitHub, se a gente atualizar, e for para branch develop, tá aqui nosso arquivo senhas.txt, que não era para estar aqui, obviamente porque é um arquivo de senhas, né? Então vamos remover isso aqui do GitHub agora, né? Vamos lá no nosso VS Code. E vamos lá. Como que eu removeria isso daqui? A solução simples, meio óbvia, né? É você colocar o nome do arquivo aqui no git ignore. Senhas.txt. Percebe quando eu fiz isso e o arquivo salvou? O senhas.txt continua em branco. Ele não ficou opaco, ele não ficou em tom de cinza que nem o Node Modules. Então, o que aconteceu? O git ignore não funcionou? A resposta é sim e não. O git ignore serve para dizer para o Git: não rastreie arquivos com esse padrão quando for adicionar novos arquivos. Mas se o arquivo ele já foi adicionado, você já comitou o arquivo, já fez o push para o repositório, o git ignore não tem mais efeito sobre ele.
Porque, fazendo uma analogia, é como se o gitignore ele fosse uma lista de uma festa de não deixe entrar. Mas se o seu arquivo já entrou na festa, ele não vai ser expulso da festa só porque você colocou o nome dele na lista. Concorda? Você tem que ir lá e expulsar ele. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente expulsa esse arquivo do nosso repositório. Então, para a gente remover esse arquivo, vamos fazer o seguinte. Vem aqui no terminal, digita git, o comando é o rm de remove e o nome do arquivo, senhas.txt. Mas tem um porém. Se você der enter nesse comando aqui, ele vai apagar o seu arquivo tanto do repositório quanto da sua máquina. E não é isso que a gente quer. A gente quer manter esse arquivo na nossa máquina, só não quer que ele vá para o repositório remoto. Então a gente passa uma flag para ele, que é a cached. Então ele só vai remover agora o arquivo do nosso repositório e vai manter na nossa máquina. Vou dar um enter. Removeu. Você viu que ele marcou aqui com um D, que é deletado. Então agora a gente pode fazer o commit disso. Adicionar git commit -m remove o arquivo de senhas do repositório. Beleza, fizemos o commit. Vou dar um git push agora. Pronto, se a gente for lá no nosso repositório do GitHub e atualizar, não tem mais nenhum senhas.txt aqui. E aqui no VS Code, ele não ficou marcado, mas provavelmente é porque o VS Code não atualizou ainda. Então se a gente reiniciar o VS Code, vamos tentar aqui. Reload, window, para ele carregar. Isso aí. Ele fica marcado com o tom de cinza. Então ele está sendo ignorado. Então, por essa aula era isso. Acabamos por aqui. E na próxima aula a gente vai ver um pouco de como voltar no tempo com Git. Como voltar em pontos específicos do nosso projeto. Então, falou galera. Até lá.